começar pelo começo. Eu nunca vi uma redação que passe no Enem, ou na época do meu vestibular e do seu, ou de concurso público, em que a gente comece já pela finalização, criticando essa situação. Então, bora dar uma olhada nos melhores momentos da partida, onde, não sei se você teve a mesma visão, mas o Sport, apesar de tudo, comparando com as outras partidas, e o Pepa não me respondeu, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele não foi aquele Sport péssimo, também não foi um Sport excelente. Foi um Sport que foi para cima. Porém, contudo e todavia, o adversário, o Fortaleza, que veio de avião fretado, que isso é uma grande vantagem, e não poderia ser diferente, vestiu 2 milhões, o Fortaleza entrou com 3 jogadores apenas do seu time titular. E na medida que foi o jogo, ele foi mudando. Então, percebe-se uma fraqueza da gente comparando com o Fortaleza, de elenco, né? E eu tenho batido nessa tecla, mas, assim mesmo, a gente desenvolveu algumas jogadas, né? Entre elas, a que a gente vai ver aí com imagens da TV Jornal. Eu queria que você fizesse a sua análise desse jogo, como você enxergou os 90 minutos. Depois a gente vai para dar porrada aqui, etc, 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 irmão. Vamos lá, do jogo em si, a única coisa que eu alteraria na escalação inicial, logo que chegou, a gente viu foi o Carlos Alberto de ponta, né? Eu acho que depois se demonstrou que a gente tinha razão, já que Carlos Alberto ali perdeu as grandes oportunidades. O Sport não começou mal, o Sport começou criando, teve chance de gol de frente, Carlos Alberto 2 vezes, a gente teve um lance de Lucas Lima de direita que acabou chutando, o goleiro defendeu, Paciência sentiu com 30 minutos, e aí novamente a gente tem aquela celeuma do departamento médico do Sport, que a gente não sabe se solta o jogador antes ou se é pressionado a soltar, porque... Sabe o que eu acho dessa pauta? Inclusive, muitos torcedores, claro, e torcida pode, vaiando Pepa, burro, 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 mas assim, ele passou uns, 3 semanas, um mês fora, e a emergência de colocá-lo, eu tenho dito aqui essa semana, a escalação de Pepa passaria por um discurso de eu estou fazendo o que a arquibancada está me criticando, o que os canais estão me criticando. Passou por isso, não tem como negar. E isso é a informação que eu estou dando aqui agora. Eu vou escalar a turma. E coloca paciência que em outro momento, contra o que o Pepa fazia de trabalho, de colocar... não é nem colocar no segundo tempo. Ele colocava depois de 2 jogos. Mas a emergência tinha que mostrar trabalho. E entrar com o Arthur de atacante, né? Não iria. Então, a escalação dele, eu colocaria para você, não sei se você concorda, mas tem informação no que eu estou dizendo, por ter o torcedor dentro do contexto da arquibancada, para não tomar suco de caju já no primeiro minuto. Burro, burro, burro. Porque, de fato, é o que ia acontecer, eu acredito, Valfredo. O que me chama a atenção, Alessandro, nesse sentido, é você também ter as outras alternativas. Porque se você é transparente e dizer que Paciência não está recuperado, a torcida também tem sua inteligência. A torcida não é um bando de gado que não sabe o que está falando. É importante a gente salientar isso. E aí, quais seriam as alternativas? Por exemplo, Carlos Alberto não foi testado como centroavante ainda. Isso. Entendeu? Se você for comparar com o Arthur Souza, certamente a qualidade é um pouco melhor do que o Arthur Souza, que a única participação na partida foi tirar um gol de Barleta. Barleta vinha ali para fazer o gol e Arthur Souza foi cabecear, acabou tirando. Um jogador que veio, eu não sei se teve uma participação de prospecção mesmo, de ter esse jogador aqui, ou se foi apenas uma negociação com o Bragantino, daquelas negociações com o Bragantino que veio para compensar algo. Mas a única certeza que nós temos é que Arthur não seria um jogador para ter minutagem no Sport. Seria um jogador para entrar, tá 4-0, o jogador entrar lá no finalzinho, ou tá um jogo difícil você encher de atacante. Mas Arthur Souza é um jogador que simplesmente jogou todas as partidas do Sport na Série A.
isso seria impensável. Isso mostra erro na formação do elenco. Mas ainda assim, o Sport no primeiro tempo foi um time que conseguiu construir jogada, conseguiu chegar no gol adversário e demonstrou aquela falha de sempre, que é a calma. Tá mudo o teu microfone. Tá mudo o teu microfone. Para mim tá aberto, mas ficou mudo aqui agora. Bom, deixa tu consertar aí, pode sair e voltar. Galera, quem quiser fazer superchat, tem prioridade aqui para aparecer. Quando tiver ok, quiser testar, saindo e voltando, sai e entra, Valfrido, aí tu faz a mãozinha assim, aí eu te coloco na tela de volta. Então, eu comungo com o que meu querido Valfrido está falando aqui, com essas imagens da TV Jornal. O Sport, de toda forma, tentou, foi para cima. A escalação, também concordo, pela esquerda do Carlos Alberto, foi ruim e não era de todo imaginar que Carlos Alberto não iria fazer alguma coisa melhor do que ele não vinha fazendo. Então, teria como alterar. O lado esquerdo do Sport foi nulo. E, nesse sentido, o Arthur também não entraria de titular no time. Como também, após a saída de Paciência, ainda no... todo mundo estranhou, eu não estranhei. Eu digo, não é nem a parte médica, eu acredito. É a parte física, na hora eu pensei. E não tem como. E saiu totalmente do script do Pepa. Se você olhar para Pepa, você diz, ele mudou porque teve que mudar na escalação, né? Colocando peças que teriam que chamar a torcida e no quesito paciência, né, que eu estou colocando aqui, que ele não colocaria. Foi assim com o Atêncio, 2 partidas depois para ele começar. Foi assim com vários jogadores. Então, ele saiu do contexto dele. É aquela história. Eu estou me afogando. O único lugar que eu tenho para me amarrar, eu tenho que me amarrar. Então, eu tenho que sair. Não estou defendendo ele. Eu estou dizendo do que ele saiu das suas características. E eu já estava, bem dizer, entendendo que ele ia fazer uma escalação dentro do contexto para chamar o torcedor e não começar tomando suco de caju. E aconteceu com Paciência, que foi atipicamente esse tipo de situação. Eu anotei aqui a questão do jogo, Valfrido. Bom dia, Valfrido, só para testar. Bom dia. Tá escutando bem agora? Perfeito. Uma voz aveludada, um rosto bem feito, cabelo penteado, enfim. Equilíbrio no jogo. Promete, exclamação. Isso aos 20 minutos do primeiro tempo, onde tanto o Fortaleza produzia, quanto o Sport produzia. Não era um jogaço. Tá fora de eu dizer isso aqui. Carlos Alberto erra tudo. Cadê Lobato? Eu coloquei aqui para comentar. Por que não entrou com Lobato? Porque Lobato, de uma hora para outra, sai de um jogador promissor para ser um reserva. Eu só tenho uma explicação. Lobato vai ou não renovar contrato com o Sport? Alguma coisa de negociação. Ninguém se ligou nisso. Mas Lobato, aquela história. Eu vou te botar na vitrine, tu vai fazer gol tudinho e sair para outro clube. Não, eu boto tu no banco e aquela coisa. Eu tenho que atirar no meu pé agora para poder ter você depois. E os clubes fazem isso. Eu não estou entrando no mérito se a hora era para fazer ou não. Mas Lobato encerra contrato, vai ficar ou não vai? Então, essa questão de ficar no banco nas últimas partidas é sim, na minha ótica, a não ser que eu tenha uma informação que eu ainda não esteja sabendo, e é plausível de eu não saber, que eu não sei de tudo, nesse sentido. Agora, Arthur Souza entrar e Lobato, né, ficar no segundo plano, ou melhor, Carlos Alberto, para mim foi uma coisa que está contra a questão do Pepa. Pepa botaria o Lobato, porque ele vinha colocando. Mas a diretoria, alguém deve ter dito, está renovando, tem proposta para ele, e se a gente botar é vitrine para o cara ir embora. Ou ele renova, ou vou esconder ele um pouquinho aqui. Então, é por esse caminho. Tirar o ritmo do cara um pouquinho, porque é de propósito, e deixar o cara dizendo assim, porra, eu estou aqui, a proposta está em pé, essa, vamos embora. De Plácido, alguém acha... Tu acha que de Plácido vai ficar no Sport? Nem banco pega? Não vai. Então, abre-se mais uma porteira de lateral para o Sport. Além do que precisa,
mais um que é a questão da deficiência que de Plácido não aprovou. Seja porque não teve chance no primeiro ano, seja no segundo ano, porque nas oportunidades que teve, inclusive em treino, que a gente assistiu, conseguiu assistir, ele não estava evoluindo. Entendeu? É mais ou menos por esse caminho o que eu queria chamar a atenção. E como cortou o teu papo, vai lá, é contigo agora, macho velho. É isso. Eu não tenho esse tipo de informação, mas eu acho que a urgência que nós temos hoje de pontuação, de ter que entrar no campeonato, o Sport ainda não entrou no campeonato da Série A, a gente precisa jogar com o que a gente tem de melhor, mesmo que isso sirva de vitrine para algum outro clube. Eu acredito que a gente não vá renovar com esses jogadores. Só que a gente ainda tem outras opções. O que eu falo é que antes de Arthur Souza entrar, a gente poderia ter ainda variações. A gente tinha Têncio no banco, a gente tinha Tite Ortiz, a gente tinha Gustavo Maia, a gente tinha vários jogadores que a gente podia alterar, colocar Carlos Alberto de centroavante, já que Paciência não aguentou jogar, colocar Carlos Alberto, como ele jogava no Botafogo como reserva de Tiquinho Soares, e você conseguir ter na ponta ali um Têncio que poderia quebrar o galho, você ter um Tite Ortiz que poderia quebrar um galho, e você viu o Lucas Lima jogando o fino da bola no primeiro tempo. Lucas Lima era para sair do jogo com 3 assistências no scout dele. Não saiu porque os caras perderam gols feitos. E não só não jogaram bem, Arthur Souza, por exemplo, atrapalhou. A participação de Arthur Souza foi tirar o gol do Barleta. Ou seja, você ter jogador, e a culpa não é do jogador, eu sempre repito isso, a culpa não é do jogador, a culpa não é de Arthur Souza, a culpa não é de Carlos Alberto de ter sido pago 15 milhões e 60% do passe dele, a culpa não é do jogador. A gente tem que colocar a culpa em quem prospectou isso, acreditou nisso e quem coloca para jogar. Porque o resultado é sempre o mesmo. Se a gente for e continuar fazendo as mesmas ações, a chance do resultado ser diferente ela é mínima. E é por isso que eu bato na tecla. O Sport jogou, ok, o primeiro tempo, teve chance de fazer gol, mas com as mesmas peças cometeram os mesmos erros. A gente acabou não abrindo o placar. E aí, quando o Fortaleza começa a trocar seu time e o Sport também precisa fazer substituição, aí há a inversão. O Fortaleza começa a ganhar cada vez mais campo e o Sport começa a cada vez menos habitar a área do Fortaleza. Fortaleza acabou, no fim das contas, ainda conseguindo ali um quase gol, que aí deu a polêmica do VAR, mas o resultado, no fim do jogo, eu já estava rezando para o jogo acabar, porque eu não estava vendo possibilidade do Sport, entre o Sport e o Fortaleza fazer o gol, o Fortaleza estava mais perto de fazer o gol no final da partida. Beleza. Eu vi comentários aqui agora, a gente coloca na tela. E só para completar, Alessandro, desculpa, que eu lembrei na hora. Que é isso? E normalmente tem uma coisa que eu via sempre como positivo, que era a forma com que Pepa enxergava o jogo. Sempre a gente via, por mais que cometesse algum erro ou outro na partida, era impressionante como ele tinha a visualização da partida, os erros que realmente foram cometidos. E essa entrevista eu vi algo diferente. Eu vi um Pepa já sem paciência, um Pepa sem querer responder as questões, e um Pepa não enxergando a partida, sem paciência. Com raiva para responder. Querendo sair rápido da coletiva, sem querer fazer Porque quando você pergunta lá do pretérito, da questão passada, é porque você quer ver, você está vendo os mesmos erros se repetindo. E você quer trazer um contexto para aquela partida. Então, quando ele joga fora todas as outras partidas, você está fazendo um corte do jogo. E não é um corte do jogo. A gente está com 2 pontos em 18. Por isso que eu digo também, daqui a pouco a gente vai falar de Yuri Romão, que não dá para fazer o corte da Série A, porque isso vem trazendo desde o Pernambucano, da Copa do Nordeste. Então, pela primeira vez, eu vi uma coletiva de Pepa, da qual eu achei muito ruim. E aí já começa a haver uma situação de um treinador quase que moribundo. Um treinador que já percebe que ele mesmo não consegue extrair do elenco aquilo que a gente precisa. Pronto. O que eu ia falar sobre minha pergunta, você acabou de responder. Eu pedi uma análise do jogo passado, dos jogos passados, do recorte maior, que eu nem sabia que Yuri ia falar
né? Que tá, a partir de agora vamos analisar e etc. Não, tem que ver desde o Pernambucano, evolução, o rodízio funcionou ou não, tal. Inclusive falha de planejamento do elenco, conforme eu venho dizendo, e você chamou aqui a atenção. Então eu perguntei do gol, né? Do gol, porque para mim foi gol do Fortaleza, né? Porque bate em Chico, bate Francisco. Perguntei da análise e a outra eu não lembro aqui agora. Então, a galera espera, e eu vou dizer mais uma vez aqui, enquanto permear uma dúvida, eu sempre vou botar. Não esperem de mim ali dar um murro na mesa e chamar ele ou opinar contra o trabalho dele, porque você ir botar o dedo nele. Porque aqui tem um profissional que tem que respeitar o profissional. Aqui não tem um torcedor quando está lá e lá no outro lado é um profissional porque eu sou torcedor, tem que botar o dedo na cara dele. Então tem que fazer perguntas contundentes, com inteligência, mas jamais faltando com a minha educação que papai e mamãe me deram. Então não imaginem que aqui é um canal de um torcedor que está indo lá na bancada. Não. Isso é outro lugar que você pode cobrar. Quando o cara for para lá e peça para ele fazer isso, e duvido que ele faça isso. Porque o ambiente é profissional. O ambiente não dá para amador ali. Entendeu? Então não cobrem de mim botar o dedo na cara de ninguém e desabafar. É pergunta inteligente. Eu estudei para ser inteligente. E com inteligência eu faço as perguntas. Eu não vou ser mal educado com seu ninguém. Bom, algo a declarar, Valfrido? Eu acho que a gente já falou grande parte. Mas só ressaltando novamente que é uma entrevista que me preocupou. Porque parece que é o acaso que está fazendo o Sport não vencer as partidas, né? Porque os jogadores se doaram o máximo, fizeram tudo certo. Não tem muito o que falar sobre quem entrou bem, todo mundo foi bem, e só o resultado que não veio. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é um capítulo, são vários capítulos até então. Exatamente, porque são os mesmos erros. Se a gente pega um jogo, o time estava bem, vencendo, e aí num jogo você perde 2, 3, 4 oportunidades com o jogador X e não sai o gol, beleza. Mas não, são as mesmas oportunidades, com os mesmos jogadores, tomando as mesmas decisões, e a gente não faz o gol. Quando troca, cai, e não é porque o Fortaleza fez cera. Eu, inclusive, não percebi isso do Fortaleza parar tanto o jogo, não percebi isso que ele coloca. E, pelo contrário, o Fortaleza foi ganhando campo no segundo tempo e chegou muito mais próximo ao gol, inclusive fez o gol no segundo tempo, e o Sport foi se recolhendo e o jogo foi ficando cada vez mais difícil, o que mostra também um desequilíbrio e também a falta de variação tática.